Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Novamente falando das minhas partidas na Olimpíada de Budapeste. Hoje eu vou falar da minha vitória importante contra o grande mestre da Hungria lá, que ajudou a equipe a vencer um match muito difícil, né, contra a equipe da Hungria B, equipe da casa. Mas antes da gente ver essa partida, deixa aquele like, se inscreva no canal e fique ligado aí nos nossos vídeos que a gente tem lançado. E vamos que vamos. Nessa partida, no match Brasil e Hungria B, eu tinha as pretas contra o grande mestre Gabor Pape, 2.550. Ele jogou E4 e eu joguei a francesa mais uma vez, né, como eu tinha jogado contra o grande mestre Sérvio Ivic. Mais uma vez a defesa francesa aí é aparecido no meu repertório. D4, D5, e aqui ele escolheu E5, a variante do avanço. Tá bem na moda também. Em contraste com o cavalo C3, que foi o lance do Ivic, que é mais jogado ainda, né? E5, C5, C3, cavalo C6, cavalo F3. Tem muitas opções aqui para as pretas, bispo D7, cavalo G7. Mas eu optei pelo lance mais jogado, dama B6. E ele jogou o gambito. Tá na moda aqui, bispo D3. A3 é uma outra opção, né? Bispo E2. Mas ele jogou bispo D3, C por D4. E agora roque, né? Um gambito mais... Se jogava antigamente o gambito dessa maneira, C por D4, bispo D7. Eu não posso tomar direto, né? Porque perde a dama. Então, bispo D7. E aí, por exemplo, roque, cavalo por D4. Mas isso aqui é considerado bom para as pretas hoje em dia. Só que uma ideia mais moderna é não tomar em D4, simplesmente rocar aqui. E se eu tomar em C3 para ganhar um peão, o cavalo toma e ele está bem desenvolvido. Então as pretas fazem, o que elas fazem normalmente é bispo D7. Desenvolve esse bispo, essa é a melhor casa mesmo para ele, torre E1. E aqui eu joguei cavalo de G, E7, uma das muitas opções para as pretas. E aqui as brancas quase sempre fazem o lance H4, porque senão cavalo G6 é uma ideia aqui. Então H4 é para se cavalo G6 jogar H5. Eu joguei o lance H6, que evita o H5, H6 no futuro, é outra ideia importante para as brancas, além de controlar cavalo BD2, uma das formas de jogar aqui de brancas. Quando o cavalo sai em D2, a gente toma em C3, B por C3 e cavalo A5. Outra ideia típica, controlando a casa C4, abrindo o bispo, abrindo possivelmente para a torre a coluna C, torre B1, dama C7 e dama E2. Nesse momento aqui eu pensei bastante e joguei o lance A6 aqui. Uma outra opção talvez mais interessante seja cavalo de E6, mantendo a possibilidade mesmo de rocar grande aqui para as pretas. E somente esse cavalo D4, com a ideia de cavalo B5 a A6, né? Então, acho que era uma opção melhor. Porque depois de A6, ele jogou muito bem aqui bispo A3, né? E agora bispo D6 é uma ideia. E se eu tirar o cavalo, como aconteceu na partida, né? Ele vai trocar, eu vou perder o direito de rocar. Provavelmente eu vou ter que tomar de rei, né? Dá para tomar de torre também, mas vou perder o direito de rocar pequeno. E rocar grande vai ficar muito arriscado. Aqui a posição ela é perigosa mesmo, né? Um gambito, as brancas têm uma iniciativa, né? E a melhor solução, quer dizer, a melhor ideia aqui é jogar no risco mesmo. Dama por C3, tomar mais um peão, colocar a dama ali no fogo cruzado, né? Ameaça o bispo. É que esse bispo B4 tem dama C7 defendendo o
cavalo, se bispo D6, dama D8. E as pretas têm uma posição sólida e 2 peões a mais. Aí. Uma opção melhor para as brancas seria cavalo B3 aqui. E aí daria para trocar, torre toma e voltar a dama para A5. Se tomar em B7 está caindo bispo. Porém, ao invés disso eu joguei cavalo F5 e aqui eu fico numa posição difícil. Depois de bispo toma, rei por F8, eu tinha plano de jogar G6, rei G7 ou rei G8, rei H7, mas nada disso é fácil de fazer. Ele jogou muito bem aqui H5, dificultando o meu G6. Eu joguei torre C8, um lance natural, coloca a torre na coluna aberta e dificulta o C4 das brancas, que é uma ideia para abrir aqui a ala da dama. E aí ele tomou, que foi bom, peão toma e jogou cavalo D4, né? E essa posição é delicada para mim. Ele tem ideia de G6, tem ideia de avançar aqui na ala do rei, que são bem perigosas, né? E tem compensação mais que suficiente pelo peão, mas tem que jogar com muita energia, né? Esse é um ponto. E é o risco de você jogar com peão a menos, é que se você não jogar com energia suficiente aí, com iniciativa, o peão pode custar, o peão pode, digamos assim, fazer falta para você, né? Aí eu joguei bispo E6, um lance natural de bloqueio nessas posições para evitar o E6. Ele jogou o cavalo de D2 para B3, o meu cavalo foi para C4 e ele jogou F4. Essa posição, esse é um momento crítico da partida, né? E aqui eu tinha que jogar torre G8 para buscar um contrajogo com G6 e também evitar o G4 dele, né? Se G4 agora G5, e eu que estou abrindo aqui a coluna G em cima do rei dele. Porém, eu joguei um lance natural dama D7 e, digamos assim, parece que evita o G4, mas na verdade ele permite o G4. E esse lance era muito forte aqui, porque o detalhe é que esse peão toma, né? Se F5, claro, tem bispo toma, mas aqui tem cavalo toma E6 cheque, F toma E6, cavalo D4. Essa posição é muito difícil, esse cavalo é muito forte em D4 e ele vai jogar dama por G4, me atacar em E6, eventualmente preparar a ruptura F5. Tem muito ataque aqui para as brancas, seria muito difícil resistir se ele jogasse esse G4, né? G6 também não é muito bom, cavalo toma, peão toma, cavalo D4, as brancas têm clara vantagem aqui e ataque, mas não era um lance fácil de fazer, né? G4 aqui. Aí ele começou a jogar sem tanta energia, e aí a coisa começou a virar. Ele jogou cavalo D2, e aí eu joguei rei G8, com a ideia de completar meu plano, rei H7. Ele tomou, torre toma e dama D3, né? Com a ideia de que se rei H7, ele pode jogar G4. Mas aqui B5 foi um lance muito bom, que, digamos assim, solidifica lá da dama, impede ideias como torre B6 dele. E agora já é duvidosa aqui a compensação pelo peão para as brancas. Ele jogou G4, que eu acho que está ok, né? Se peão toma agora F5 ganha, mas agora G6 é possível. E aí ele jogou torre B2, que parece um lance lógico para passar a torre para lá do rei, mas já não tem tanta força. Aqui ele tem que sacrificar mais um peão, jogar com energia total A4, torre toma e torre A1, para buscar contra-jogo pela lá da dama, né? Se ameaçando tomar e torre B1 ou dama toma 6, né? Ou se eu tomar, torre toma, pressionar aqui em A6 e ele tem contra-jogo na ala da dama. Porém, torre B2 aqui é um pouco lento, rei H7. Ele jogou torre F1 e agora a situação já
já é favorável às pretas, ele não consegue mais atacar e eu jogo torre HC8. Eu tomo a iniciativa, além de ter um peão a mais, ameaçando em C3. Aí ele jogou aqui torre C2 e claramente a coisa desandou. Agora B4. Chegou o meu contra-jogo. Se C por B4, torre toma D4, ganha uma peça. Dama toma torre, toma C2. Ele tomou em G6, F por G6, torre de FC1, B por C3, torre por C3. E agora eu posso tomar em G4, não tem mais F5, está controlado. As pretas ganham mais um peão. Tem uma posição vencedora. Inclusive o rei branco está bastante exposto agora. A partida seguiu rei H2, H5, dama E3, dama E7, de olho numa entrada lá em H4. Ele tomou. E agora D por C4. Não só as pretas ganham um perigoso peão passado aqui apoiado pela torre, como uma casinha para o bispo da francesa ajudar no ataque ao rei. E aqui a partida seguiu torre B1, dama H4 cheque, rei G1, bispo D5, dama H1 cheque é uma ameaça. Ele jogou torre B6, meio que tentando um contra-jogo desesperado. Se dama H1 cheque, rei C3, rei F2, não tem mate. Porém, eu posso simplesmente avançar o peão passado com o apoio da torre. E ele não tem nada, né? Tentou um desesperado torre por G6. Até daria para tomar a torre, teria um cheque aqui em D3, mas C2 é mais simples, né? Ameaçando coroar. E aqui ele tentou torre H6 cheque. Aqui estava bem no apuro, né? Lance 38, no lance 40 a gente ganhava meia hora. E eu vi que não dava para tomar. Eu joguei rei G8. O detalhe é o seguinte, se tomar, põe a vitória a perder. Cavalo F5 cheque, rei H7. Ele não toma dama porque eu promovo, mas ele tem um cheque em A7. Aí eu vou ter que jogar rei G6. Cavalo toma H4 cheque, rei H6. Mesmo essa posição empata com a dama a mais aí porque eu estou coroando. Mas ele tem perpétuo aqui. Porém eu joguei rei G8. Torre G6, rei H7. A ideia dessa repetição foi chegar no lance 40. Com essa repetição a gente chega, não pode repetir mais uma que aí seria empate. Por exemplo, se eu jogasse rei H7 aqui, empataria, né? Depois de torre H6, mas agora com tempo para pensar, joguei rei F7, E6 e agora deu para calcular que o rei foge facilmente dos cheques aqui em G7. Se dama F7, rei H8 não tem cheque, porque a dama controla a casa F6. E se dama E5, rei G8, foi o que aconteceu. Ele abandonou. Foi uma partida com a precisão alta, apesar de eu ter ficado mal em um momento. 86,1 para as brancas, 96,7 para as pretas. Mas foi uma vitória muito importante, né? Que ajudou a gente a ganhar de 2,5 a 1,5. E ir para a última rodada com chances de uma boa colocação, de uma excelente colocação, né? E a gente acabou enfrentando o Azerbaijão, mas isso é tema para outro vídeo. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal, fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu, até a próxima!